Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Over the Cast, um podcast feito com muito carinho aqui pela turma da NetShowMe. Já estamos há mais de 2 anos fazendo esse projeto, levando muito conhecimento, muita informação nesse universo de inovações, sobre cultura de aprendizagem, estratégias de distribuição de conteúdo. A gente já faz isso e leva esse conteúdo a partir da nossa tecnologia de OTT, o Flow, e a gente distribui também nas plataformas sociais aí no YouTube, a gente distribui através do Spotify também. Tô com um convidado mega amigo meu, já de 10 anos, foi o primeiro mentor da NetShowMe, e eu tenho muito orgulho de ter você aqui, meu irmão, que é uma pessoa que sabe muito sobre aprendizagem, um baita de um fundador de uma empresa que já teve um exit aí com o grupo Anima Educação, conhece muito sobre esse mundo de aprendizagem e de educação e vai conseguir dividir muito com todos vocês, comigo também, sobre os grandes insights que ele tem e que ele compartilha com os executivos, com as empresas que contratam as soluções da Gama. Estou aqui com o fundador da Gama Academy, Guilherme Junqueira. Uau, valeu, muito valeu bom. Demais. Finalmente, né? Finalmente, obrigado bom, do aceite. Eu vi nascer esse podcast aqui e sou um dos fãs aí que acompanha. Muitos executivos que eu não conhecia passaram por aqui, eu comecei a acompanhar, então vai ser um prazer trocar essa ideia contigo, ainda mais de um assunto que a gente gosta tanto, né? Sou suspeito de falar sobre educação e aprendizagem. Sim, total. Acho que as duas empresas, Gui, elas caminharam muito suas jornadas de crescimento, muito ancoradas em cima de aprendizagem, né? Na NetShowMe, a gente entregando tecnologia via SaaS, em formato software como serviço, para ajudar as grandes empresas a levar conhecimento, levar informação de uma maneira mais inovadora, com maior nível de engajamento para os seus colaboradores, através de soluções de vídeo profissional. E Gama Academy ajudando muito a entender esses desafios de aprendizagem que tinha dentro das companhias, ajudando a encontrar os melhores talentos. Né? Seria legal você dividir um pouquinho aí sobre essa jornada Gama Academy, entregando isso para o mercado e também falar sobre o que você aprendeu nesse percurso. Legal. Bom, eu encontrei educação ainda na faculdade como um grande, quase que um grande destino de carreira, porque eu tive uma professora que me chamou para dar aula de oratória e eu não sabia o que era oratória. E aí ela me explicou, porque eu apresentava bem, me comunicava bem dentro da sala de aula e tinha umas turmas lá de monografia dela que iam travar provavelmente ao apresentar seus TCCs. Ao você dar uma aula e você ver o resultado da teoria sendo aplicado à prática e gerando um resultado fundamental para a pessoa, tipo passar no TCC, as pessoas vindo compartilhar que você fez a diferença na vida delas, é um negócio assim transformador. Então naquele dia eu me apaixonei por educação. Lá na frente fui ter um mentor que ele me perguntou assim, ele tinha acabado de vender a empresa para o UOL, era de educação, uma empresa de educação, e ele falou assim, como que você quer morrer, Junqueira? Aí eu pensei, eu falei, cremado não, atropelado não, afogado não. Ele, não, seu idiota, eu não tô falando sobre isso, eu tô falando como que você quer ser lembrado. Qual que é o seu legado? Vai ter alguém lá no dia que você estiver descendo seu caixão? Aí eu falei, eu quero ser lembrado por ter sido um baita empreendedor e um educador. Eu quero ter uma empresa de dia e dar aula à noite. Então, acho que isso veio muito conectado com a minha origem, com a influência que educação e trabalho fez na minha vida. E aí isso veio como uma grande oportunidade. Eu estava trabalhando há muito tempo já com tecnologia, software, startups. E eu vi uma oportunidade de formar talentos para essa indústria. Uma indústria nova, uma indústria que cresce muito rápido e que não necessariamente tem os talentos vindo das origens comuns, né, da faculdade ali. Então, a gente cria ali a Gama em 2016, partindo de um pressuposto que eu iria entender qual era os job description mais difícil de ser contratado e transformar ele numa ementa educacional para que eu consiga fazer toda essa jornada formativa e entregue no final exatamente aquele profissional. Deu certo, a gente começou totalmente offline, com modelos de bootcamp espalhados no Brasil, né? Lá em Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Floripa, enfim. E ao longo de 3, 4 anos, a gente foi uma empresa 100% B2C, só focada no aluno, entregando uma solução de formação para quem queria entrar dentro do mercado de tecnologia.
programação, design, marketing, produto, dados. Então, fomos levando esse mundo para os profissionais. Chegou um determinado momento que as empresas levantaram a mão e começaram, inclusive o NetShowme, um grande cliente aí desde o início, começaram a levantar a mão por terem grandes volumes, grandes empresas, com desafios tanto de recrutamento quanto de treinamento, começaram a levantar a mão e falar, eu quero saber qual é o secret sauce. O que você está fazendo que você está formando tanta gente boa e que é insuficiente pela quantidade de vagas. Tenho 40 vagas igual aqui para dev, 50 vagas para alguém de dados, de produto e tudo mais. Eu quero que você faça só para mim. Eu quero que você faça a mesma coisa. Use o mesmo método, use o mesmo canhão de atração, seleção, treinamento e empregabilidade. E aí a gente começou no B2B. Lá em 2018, 2019, a gente já começou sendo pioneiro em um modelo onde a gente reinventou o recrutamento como ele era feito, né? Dos modelos de estágio, trainee. Eu fui trainee da Ambev e participei daquele modelo que era muito teste e não agregava tanto para quem está fazendo parte. E a gente reinventou esse processo criando o modelo de Education Recruiting, que foi muito pioneiro. Então eu te dou uma bolsa de estudo, você vem e os melhores, né, querem participar, então você tem uma peneira muito grande ali, consegue fazer um processo inclusivo e não necessariamente seletivo. Então você consegue olhar as vagas, olhar os desafios das empresas, colocar isso dentro da seleção. E aí os melhores são formados ao longo de um processo que ele vai sair dali independente se ele for contratado ou não, sabendo com uma mochilinha de conhecimento nova. E é muito bom para o ecossistema. Então fizemos isso de maneira consistentemente e vem daí essa experiência de aprender então a lidar com esse mundo corporativo que até então eu não entendia muito qual que é a universidade corporativa, a educação corporativa, os modelos de formação baseada em turma, em LMS, em cohort. Então, nos últimos 4 anos aí foram aprendizados imensos, navegando muito no mundo corporativo. Hoje 60% da receita da Gama vem do mundo B2B, então é algo relevante. A gente, das 800 e poucos clientes, das 100 maiores empresas ali, grande parte que precisa de profissionais de tecnologia, seja por core, seja por estar fazendo a transformação, aceleração digital, são clientes da Gama. Então a gente está dentro dessas corporações aprendendo muito, mas também compartilhando sobre metodologias educacionais, sobre formatos de aprendizagem, sobre os desafios de conectar um pouco o dia a dia, o trabalho com o que você precisa ensinar para esse colaborador. Então, acho que vem daí um pouco dessa nossa experiência com uma das hard skills mais difíceis que tem para se formar, que é tecnologia, programação e tal. E, mais recentemente, em 2021, a gente vende a Gama para o Grupo Ânima Educação, um dos maiores grupos educacionais de ensino superior do país, que tem hoje mais de 400 mil alunos, tem diversas verticais, e dentro das verticais, a educação corporativa é uma vertical muito forte. É dona da HSM, é dona da Singularity, é dona da EBRAD, com ensino de direito, da Inspirali, com ensino de educação médica, e a Gama como a vertical de tecnologia ali do grupo. Então, trocar essas figurinhas foi muito legal, porque você vê na Singularity falando direto com o CIO sobre blockchain, sobre AI, sobre o impacto, mas de um jeito que é muito prático, sabe? E ele consegue levar isso. E aí a Gama aqui formando a base, colocando os primeiros colaboradores do júnior, do pleno, do sênior, ou aquele intermediário que é o juleno, que é o plenior. Então a gente conseguiu ver, né, que no grupo ali a gente conseguia ter um Lego. O Reinaldo, da CEO da HSM, ele brinca que é um one-stop shop, né? Você chega ali e tem todas as soluções dos conteúdos, mais soft skills dos conteúdos. Então a gente é muito content-based, né? E é muito bom ver essas conexões com clientes em comum que a gente tem, inclusive, que usam NetShowme, e a gente consegue depois plugar lá e escalar toda essa parte de conteúdo, outros ciclos formativos que a gente também consegue sugerir. Então, eu acho que é um pouco desse histórico aí corporativo que a gente pode agregar hoje aqui. Famoso long story short, né, cara? Que a gente acompanha já de anos aí a história de vocês. Do mesmo jeito que você foi um baita de um mentor lá nos primórdios NetShowme. A gente também se orgulha bastante de poder ter ajudado você na construção da Gama. NetShowme, como você falou, uma das primeiras empresas também clientes da Gama no modelo B2B. E a gente estava falando há pouco também que muitas pessoas NetShowmers foram contratadas nas imersões da Gama lá nos finais de semana. Exatamente. Então, muito, muito legal saber que
vocês investiram, ao meu ver, muito dentro da metodologia de vocês em ser muitos snipers no alinhamento cultural, que eu acho que é uma das grandes falhas que existe num processo seletivo, né? As pessoas geralmente elas contratam pelas competências técnicas e elas demitem pelos desalinhamentos culturais. E eu acho que o grande sucesso que vocês tiveram, além de vários acertos, um deles foi realmente colaborar para esse Education Recruitment de uma maneira que existisse um baita de um alinhamento cultural, né? Do colaborador com a empresa. Exato. Então é um perfil de alguém que vai trabalhar num Bradesco, num banco, num modelo que já é estruturado, é mais tradicional. É diferente de um perfil que vai trabalhar no Google, que vai trabalhar numa empresa onde o modelo de inovação até é distinto, inclusive no dia a dia. Então a gente começou a perceber que se a gente se propõe a trabalhar com tecnologia e as empresas core em tecnologia são aquelas startups, empresas de software e depois empresas que acabam utilizando o software para ter diferencial competitivo e fazer aceleração digital, a gente tinha que trabalhar numa cultura diferente. A cultura do aprender fazendo, da cultura do não dá para ficar esperando e terceirizar a responsabilidade do seu aprendizado para alguém, não dá para chegar na empresa e falar cadê meu plano de carreira, não dá para chegar na empresa e ignorar a potencialidade das human skills, famosas soft skills, mas que eu não gosto desse nome porque parece que é fácil, né? Apesar de ter escrito um livro sobre soft skills, mas vai vir aí. Vai ter que mudar o título. Vai ter que mudar o título, né? Depois que você aprende que ela é mais hard do que a hard, né? Para se desenvolver, para aprender, para diagnosticar, inclusive. Então, acho que dica básica que todo mundo precisa ter dentro dos seus processos seletivos é que a liderança tem que ter esse hiring skills como base, assim, tem que ser uma brincadeira de você ir dormindo, olhando o LinkedIn, sabe, namorando aquelas pessoas que você acha que você não tem grana para pagar ainda, ou não tá dentro do timing, mas você já quer ir tendo um pouco desse desenvolvimento, desse feeling de que essas pessoas têm um pouco do fit da cultura pelas atitudes e pelas entregas e os resultados que elas tiverem, não pelo que ela vai dizer dentro de um processo seletivo. E eu acho que a mágica da Gama foi que a hora que você faz um treinamento e não um processo de seleção, você faz os candidatos abaixarem a guarda. E eles são quem eles realmente são. E aí você está estudando e você vê quem é o preguiçoso, você está estudando, você vê quem faz pergunta inteligente, você está estudando, você vê quem entrega no prazo, você está estudando, você vê quem tem accountability, que tem aquele senso de responsabilização. Só que o que eles não percebem é que quem está ali dando aula, quem está ali dando mentoria, são as mesmas pessoas que vão contratá-los. E aí é o modelo mágico da peneira do futebol, né? Você tá jogando para alguém ver ou você tá jogando para fazer o que você aprendeu nos treinos bem feito? Muito legal. Então, isso faz com que a gente consiga ter um pouco mais de pureza sobre quem é quem e fazer com que aquele indivíduo, né, mostre se ele tem um alinhamento cultural ou não com uma empresa tech ou com uma empresa tradicional, e não tem problema, todo mundo tem um pouco de tudo. Mas esses arquétipos nos ajudam a colocar as melhores pessoas nos melhores lugares. É quase como você, como executivo de RH de grande empresa, enfim, você deixar de selecionar as pessoas por uma fotografia e sim por um vídeo, né? É quase como isso, é o acompanhamento, porque é muito difícil. Não, cara, e contratar vendedor, é muito difícil por contratar. exemplo. Aí você vai contratar vendedor, ele vende, e aí uma das coisas que ele sabe vender é ele mesmo. Sim. Então, se você for só no gogó, se for cair ali naquela lábia, você tá ferrado. Então, tem que ter um jeito de quebrar um pouco essa fricção que um processo seletivo acaba deixando. E eu acredito muito no que você falou do hard skill versus os soft skills, né? Eu acho que a gente viu muito isso acontecer quando as pessoas desprezam o potencial que uma pessoa júnior e plena, por exemplo, tem versus uma pessoa sênior, e que ela sabe e que ela deu ali alguns indícios de que havia um desalinhamento cultural, mas você estava precisando com pressa, você precisava preencher, e aí você foi, e aí é de 6 a 9 salários o que você gasta quando você contrata uma pessoa errada. Contratar uma pessoa errada custa caro, mas demorar para conseguir preencher essa vaga na cabeça de muitos RHs é mais custoso, e não é.
É por isso que tem empresas que às vezes demoram 10 meses para fechar essa vaga. Não porque elas se dão um luxo e porque são grandes, mas é porque realmente quando você acerta a mão, você vai ter um ganho de velocidade que às vezes compensa aquele lag ali. Então, quando você está falando de software, existe um cálculo, né? A gente aprendeu muito isso atendendo fintechs grandes, que é cost of delay. Qual que é o custo de eu atrasar a entrega de um determinado release, de um determinado conjunto de funcionalidades? Esse custo de delay, ele é mais barato ou mais caro do que contratar um monte de gente errada? É muito mais barato do que contratar um monte de gente errada. Então, quando a gente começa a mostrar para os gestores que existe uma matemática por trás da velocidade ou daquele transicional que o RH costumou ser, né? Pastel de queijo ou de carne? Eu demito o contrato, eu faço só... Não. O RH é estratégico e ele senta na mesa ao lado do CEO. Porque é ele que desenha o hiring plan, é ele que desenha como vai atingir as metas, porque a partir das metas eu sei aonde eu preciso mexer dentro do meu time para dar aqueles resultados que precisam para o ponteiro mexer lá na frente. E quando isso acontece, o jogo muda. Total. O grande tema que a gente está discutindo aqui é cultura de aprendizagem, né? Mas a gente conversou bastante sobre esse mundo da contratação, do processo seletivo, porque na minha visão já é a cultura da aprendizagem. É o setup, né? É o setup. Você já começa formando a base para conseguir lá na frente ter um alinhamento cultural de uma pessoa que vai estar dentro da sua companhia com os motivadores corretos, com os alinhamentos culturais que a empresa exige, para que a aprendizagem em si seja não só um diferencial para que aquele talento realmente continue na sua companhia, mas com que o talento, com conhecimento adquirido que a sua empresa proporcionou a ele, vai conseguir destravar muito o resultado, né? Como que você vê essa transição do processo seletivo já para... Por treinamento. Para um processo de educação, a aprendizagem em si sendo realmente um diferencial competitivo que aquela empresa tem, para que aquele talento fique lá. Não, e você quer ver um exemplo clássico do que você está falando e se conecta com a aprendizagem? Se eu tenho uma cultura de aprendizagem forte, se a minha empresa muda muito rápido, se a minha empresa exige com que a pessoa seja uma esponja, ela aprenda, executa, faça e cresça na velocidade que a gente cresce, porque não adianta nada você ter uma meta de crescer 10% ao mês se as pessoas que estão lá não vão crescer 10% ao mês. Por isso, desde a contratação, você tem que ver se essa pessoa está disposta a pagar o preço de sair de uma zona de conforto e aprender coisas que não são óbvias, mas que ela precisa correr atrás e parar de terceirizar meu plano de carreira, a terceirização do meu sucesso para o RH me dizer, ou para a empresa, para o meu líder pagar um curso para eu fazer. É você que vai aprender, não é a empresa. A empresa vai ter os louros do resultado do seu trabalho se bem empregado. Sim. Então, por isso que eu acho que muda o jogo quando você coloca no processo seletivo, por exemplo, uma pergunta de o que você aprendeu nos últimos 3 meses que ninguém te pediu. O que você aprendeu nos últimos 3 meses que ninguém te pediu para aprender. E aí você divide a pessoa e você quebra na hora do... É diferente você falar, qual que é o último livro? Porque a pessoa dá uma mentidinha. Sim. É um golzinho de mão ali. Sim. O livro tal, o que ela comprou e não o que ela leu. Sim. Porque, né, o ato de comprar um livro também te deixa mais inteligente, né? Parece que você fica ali colecionando rótulos e títulos, e posta no LinkedIn, posta no Instagram, mas na real não adianta nada nem ler. Sim. Tem que aplicar, né? Porque só ler vai ficar ali só no conhecimento e informação. Agora, se você faz essa pergunta, eu já tirei gente do processo seletivo da Gama muito boa, gente sênior. O que você aprendeu nos últimos 3 meses sem que tenha sido obrigado? Aí a pessoa deu uma gaguejada, fez um embromation e que deu para ver que daqui 3 meses essa pessoa vai estar com o dobro de time que está agora. Daqui 3 meses ela vai ter que saber outras skills de liderança, de OKR, de gestão muito focada em performance. E eu acho que ela não está disposta a aprender e executar ao mesmo tempo, porque ela não criou essa condicional de que ela é uma lifelong learner, ela é uma pessoa que tem que, de certa forma, estar sempre se atualizando. E provavelmente os líderes dela, no caso vocês, não vão ter também essa microgestão de ter que virar para ela e falar assim, você precisa aprender tal coisa, hein? Né? Exato. Se ela não tiver... Se eu precisar falar, alguma coisa está muito errada. Exatamente. Né? Eu costumo falar que o processo de crescimento de uma empresa, cara, é muito desafiador. Sim. Né? É muito desafiador. Porque imagina que
a empresa ela cresce e eu, cara, corroboro 100% do que você trouxe. Se a empresa precisar crescer 10%, é porque as pessoas também precisam crescer 10%. Num processo de crescimento de uma empresa, pessoas que crescem mais do que a empresa é um problema, pessoas que crescem menos do que a empresa é um problema. As que crescem menos, provavelmente elas não estão acompanhando a curva de crescimento da companhia e elas serão desligadas em algum momento. Pessoas que crescem ou têm um sentimento de crescer mais do que a empresa, elas sairão da companhia porque ela acha que a empresa está limitando o processo de transformação e crescimento dela, né? Então, olha como que é realmente um desafio a gente montar toda uma estratégia de seleção, de manutenção das pessoas dentro da companhia, engajamento do colaborador, para que num processo, numa curva de crescimento, o máximo possível de pessoas dentro da sua companhia, elas acompanhem, né? Exato. E você percebe que, às vezes, o desalinhamento é tanto que algumas coisas que foram aprendidas ao longo do tempo são levadas como regras e estão fadadas ao fracasso do resultado daquela pessoa que está só replicando regrinhas que foram aprendidas em alguma coisa na internet. Sim. E que no dia a dia são falácias. Se você vê a regrinha do 70-20-10, 70% do seu aprendizado é ongoing, 20% é coach, ou seja, seu líder te guiando, 10% é treinamento formal. Só o que a empresa pode influenciar, controlar, incentivar, está em 30%. O colaborador está com 70%. Então é cômodo para o RH falar, toma, 70% de você ser promovido ou não, de você crescer na sua carreira ou não, é sua culpa. É que você aprende ongoing. Mas você mensura isso? Aí você vai ler lá o Work Rules do diretor global de RH do Google, ele fala, só invista em capacitação ou conhecimento para o seu colaborador que gere mudança de comportamento. Então, se você não está mudando o comportamento, não adianta você falar que a pessoa, ao trabalhar com Excel todo dia, ela está se desenvolvendo em Excel e esse 70% do seu aprendizado ongoing é isso. Não, se você não consegue mensurar, então aplica um assessment no começo do quarter e o outro no final do quarter. Coloca no PDI da pessoa exercícios de esforço, exercícios de resultado, não de esforço. Você tem que fazer um curso de SEO. Não, você tem que posicionar a palavra-chave OTT a NetShowMe, quando digitarem OTT, tem que estar no primeiro lugar. Aí eu vou saber que você fez um curso de SEO, você aprendeu o que prestava, o que não prestava, implementou, fez lá o que precisava fazer e agora o resultado é esse. Ó, você está na primeira página do Google. Então, quando as empresas começarem a mudar isso, o jogo muda. Sabe por que isso não é feito, Rafa? Porque dá trabalho. E aí é algo que você vai ter que sair um pouco da zona de conforto. E são os dois lados. Sim. Se a empresa quer resultado, porque se ela bate a meta, se ela cresce, ela consegue expandir, consegue remunerar melhor as pessoas, consegue atingir novas praças, devolver para os seus stakeholders, seja o motivo qual for, a empresa está lá para dar resultado e para crescer. E os profissionais? Pergunta para alguém se ele não quer o dobro de salário. Me fala um funcionário que quer fazer a mesma coisa e não quer o dobro de salário. Então ele está buscando crescimento, mas crescimento é baseado em resultado. Então se um quer crescer no seu salário e o outro quer crescer no seu resultado, no seu faturamento, EBITDA e tal, por que essas duas coisas não andam juntas? Sim. E é essa ponte que a aprendizagem corporativa tem que fazer. Fazer com que a educação seja um convite. Fazer com que a educação não seja uma obrigação. Fazer com que a educação seja um processo fluido onde a pessoa faz o sistema puxado e não ela é empurrada a fazer, ou ela vai ser medida pelas métricas erradas, ou os KPIs que direcionam o grande sucesso da sua universidade corporativa são medidas por métricas de vaidade. Aquele vulgo PDI construído para ela aprender, fazer tal curso. Exato. Não é o que você aprende, é você fazer tal curso é o seu PDI. Cara. Isso é esforço. Tem que ser baseado em resultado. Exatamente. O que após fazer esse curso eu vou ter mudado de comportamento? Sim. E aí mudar de comportamento é mudar o jeito de fazer, mudar o resultado com o que eu faço. Então eu acredito muito nessa cultura, está mudando muito, tem muitos líderes que a gente atende que já entenderam isso, e não só para tecnologia, a gente tem feito várias coisas ali de disseminar mesmo um modelo de aprendizagem diferente, mais
que ele incomoda um pouco mais, tira um pouco mais a pessoa da zona de conforto, mas ele gera uma proporção de crescimento que é bizarra. Então, aí sim a gente vai ver empresas gerando resultado e as pessoas colhendo desse resultado também. Seria legal, eu acho que você deu uma palestra super legal no último HSM, no evento da HSM, que é sobre as armadilhas de aprendizagem, né? Exato. E a gente está falando já algumas delas. Cara, traz um pouco mais para esses profissionais que estão nos acompanhando aí, que estão com grandes desafios dentro das suas empresas. Desde lá da etapa de awareness, né? De recrutamento, seleção, o engajamento do colaborador, mas são várias armadilhas hoje que esses profissionais eles encaram no dia a dia para ter um processo furado. Exato. Né? Lá na minha palestra da HSM, eu falei de armadilhas de aprendizagem, de aceleradores de aprendizagem, de skills que aceleram seu modelo e principalmente formatos que a empresa pode implementar para diferenciar um pouco o jeito que ela está fazendo lá, aquele LMS abandonado que um finge que ensina, outro finge que aprende, um só entra quando precisa ganhar um bônus ou cumprir alguma meta. Lá eu trouxe um desafio cultural que a gente passou primeiro, que é 80% da nossa educação básica está no poder público hoje, no Brasil. Então você está falando de uma massa que está estudando em escola pública e que a gente sabe dos grandes desafios sistêmicos que a gente tem. Quando você vai para o ensino superior, você vira essa chavinha, 80% está na mão do mercado privado. Então você tem um desafio de país de 200 e poucos milhões de habitantes que já é desafiador do ponto de vista cultural mesmo, porque você não aprendeu sozinho. Pedagogia, andragogia e eutagogia. A gente até hoje está grudado na pedagogia e a gente deveria ter deixado isso lá atrás. Pedagogia é ensinar criança. Pedagogia é você olhar o indivíduo como alguém que precisa ser guiado, porque ele ainda não tem a consciência das próprias tomadas de responsabilidade que ele tem e dos atalhos que ele pode percorrer ao longo do processo de aprendizado. Por isso que a gente precisa de um pedagogo para ensinar a criança. Agora, quando a gente vai ensinar adulto, é andragogia. Ensinar adulto é colocar ele no centro. Ele tem experiências, ele tem vivências, ele pode trocar, colaborar. O professor é indutor de uma facilitação de aprendizagem. Ele não é o dono da verdade. E, infelizmente, a minha faculdade foi assim. A sua também provavelmente foi. Sim. A gente ia lá aprender algumas verdades ditas por algumas pessoas que não tinham internet na época. E as verdades estavam na prova e você precisava reproduzir aquela verdade. E aí você vira uma esteirinha de passar em prova, você estuda 16 anos formalmente da sua vida para passar num grande chefão que chama vestibular. Se você for fazer direito, você tem outro chefão que chama OAB. Então você vai tendo uma sequência de decoreba teste. Então, assim, o que você esperava quando entrasse numa empresa? A empresa ia fazer diferente? Ou a empresa ia tentar replicar o processo falido de educação que a gente tem? De você tentar passar no teste da empresa, vai ser basicamente um PDI, uma avaliação de desempenho, de performance, enfim. Então, e acaba sendo ainda mais subjetivo, porque às vezes você está sendo submetido a uma avaliação somente da ótica do seu líder, que se tem algum estressinho pessoal já vai te boicotar. Se a sua luz está começando a ofuscar a dele, também vai dar BO. Então você vê como é só uma replicação. Então, queria dizer isso só para colocar que o que eu trouxe lá na palestra foi que isso é um problema mais sistêmico, cultural, e a gente tem que saber entender. E agora a nova grande tendência é a gente incentivar o terceiro grande ato de aprendizagem. E principalmente dentro das empresas isso vai ser fundamental. A gente vai viver, os próximos 20, 30 anos vão ser equivalente a 300 em termos de evolução. A gente vai dar um salto gigante por conta de inteligência artificial, tecnologia como um todo. Então quem não aprender a aprender está ferrado. E aprender a aprender se chama eutagogia. Eu sou o dono do meu próprio processo de aprendizagem. Eu entendo quais são as minhas criptonitas, quais são os meus Red Bulls. Criptonita, o que me deixa fraco, o que eu não gosto de fazer, o que eu não sei fazer. Red Bulls, o que me dá asas, o que me deixa forte, quais são as minhas potencialidades e talentos. Por que isso tem a ver com a aprendizagem? Porque se eu sei que eu não gosto de ler, por que você vai ficar salvando um monte de coisa no Instagram e no LinkedIn de 10 livros que você precisa ler para mudar a sua carreira? Se você, cara, vai para um podcast, então. Vai para um processo visual, vai para um processo sinestésico de trocar ideia com alguém, fazer um sarau, fazer um cumbuca, fazer algum processo. Então, quando eu entendo isso, já muda o jogo.
Eutagogia, basicamente, é você ser líder do seu próprio processo de aprendizagem e isso vai fazer uma diferença bizarra. Então, quando a gente dá esse tom, a gente olha agora armadilhas. Quais são as armadilhas que a gente aprendeu desde a escola? Que aprender na véspera dá certo. Então, você deixa para fazer uma apresentação, por exemplo, de um novo produto ou de um novo segmento, ou apresentação comercial sobre uma área metalúrgica que você não conhece, sobre um segmento de seguros que você não domina. Você deixa para estudar em cima da hora. E você tem a armadilha da compreensão que isso, às vésperas, vai funcionar e não funciona. Ela daí dá aquele branco, né? Que todo mundo fala e tal. Tem uma outra armadilha de aprender picado. Um setor não conversa com o outro. Então eu tô aqui aprendendo sobre OTT, sobre o novo produto que a gente vai lançar de lives. E aí tem um outro bloco, que é o bloco financeiro, que eu não sei, porque eu estou estudando igualzinho na escola quando a gente fazia um trabalho, e eu ficava com a parte da apresentação, você ficava com o slide do 1 ao 7, e ela ficava com o slide do 7 ao 10. E aí, cada um aprendia uma parte. E aí, quando eu aprendi partes de coisas, eu tenho uma visão muito pequena do todo. E isso é ruim dentro de uma empresa. É importante eu saber que o lado financeiro lá vai ser importante, porque quando a pessoa quiser no live commerce comprar uma peça lá da... Qual que é a grande marca que vocês lançaram agora? O Liveco. Não, a marca de roupa de... A Inti. Então, se você pegar uma marca dessa e uma pessoa não sabe como funciona, você aprendeu uma parte do todo. Então, isso é uma outra grande armadilha. E, por fim, eu acho que assim, a armadilha dentro do mercado, do mundo corporativo, que mais é uma grande areia movediça ali, é as pessoas acharem que alguém vai ajudar ela a aprender. Então, o processo tem que ser protagonismo e não terceirização. Então, acho que essas armadilhas vão pegando, porque quantas vezes a gente já não ouviu um colaborador falando, não, eu estou lá na empresa, estou estagnado e tal. Tá, mas o que você está fazendo? Ah, não, eu estou parado porque eu não tenho grana para investir. Já ouviu falar do YouTube? Já ouviu falar de, do Duolingo? Sei lá, um monte de coisa que você poderia estar aprendendo. Então, quando essa pessoa se incomoda, são sinais bons. E quando ela não se incomoda e ela está lá parada, são sinais bem ruins. Uma das coisas, cara, que me dá dor no coração, agonia, quando eu ouço, fala assim, o que você está estudando? O que você aprendeu? Cara, eu não estou tendo tempo, eu estou trabalhando demais. Nossa, estou trabalhando demais. Você não entendeu o game, né? Não entendeu. Exato, não entendeu o game. Cara, dá dor no coração. E trabalhar não é aprender, né? Quem falou? Exatamente. Talvez seja... A gente fala, né? Sejamos muito próximos do nosso time, porque a gente passa muitas vezes mais tempo com as pessoas às quais a gente trabalha do que com a nossa própria família. Exato. Eu faço esse mesmo paralelo com educação. Pô, se a gente já passa muito tempo executando funções profissionais nossas para elevar o patamar das empresas às quais a gente participa, por que não aproveitar deste tempo, desta energia que a gente já está canalizando em sair, tirar algo do ponto A e ir para o ponto B, para nós aprendermos várias coisas, para a gente fazer diferente, para a gente encontrar maneiras diferentes de chegar em resultados diferentes, né? Exato. E você vê que está muito correlacionado ao crescimento da pessoa, porque a remuneração dela depende disso, correto? Sim. Então, quanto mais você aprender, mais você vai ter bagagem. Quanto mais bagagem, mais implementações e resultados você vai ter, mais reconhecimento você tem, mais pessoas você pode treinar e assim vai o processo de liderança. O que o Rancharan fala, professor de Harvard, é que quando você aprende o pipeline da liderança, você começa a mudar o seu jogo, porque não necessariamente todo mundo quer ser líder. E isso é muito bom. Sim. Lá na Apple, eles usam 2 tipos de conceitos de profissionais, os Rocket Stars e os Superstars. Aí você fala assim, mas o que é a correlação, né? Porra, pedra e crescimento. Não é que a pessoa vai ficar estagnada, mas às vezes ela é da área financeira, ela não vai querer estar num palco, estar na liderança, ela é especialista. Seria o que a gente hoje chama de especialista. Mais ou menos, porque assim, não necessariamente ela vai ser especialista, mas eu estou falando muito mais de holofote, crescimento, aquela ambição de carreiras desenfreadas. Existem essas pessoas que são esses superstars, que é muito no sentido de crescimento rápido. E são uma quantidade menor. Sim.
Mas tem outras pessoas que precisam, né, do dia a dia, né? Sim. No exemplo que você deu anterior, você falou assim, pô, vai ter sempre aquelas pessoas que estão crescendo mais que a empresa, os que estão crescendo menos e a galera Isso que está eu na tô média. acompanhando. E é exatamente assim os processos de reciclagem dentro dos times. Sim. Se você olhar a regra do 10-80-10, todo quarter ou todo semestre, dependendo de quanto é o seu ciclo de avaliação de desempenho, 10% das pessoas deveriam ser promovidas, 80% das pessoas deveriam ser mais treinadas e 10% deveriam ser demitidas. Os 80 seriam os mantenedores do Ninebox. É o Rocket Stars, que eles chamam lá na Apple. Mantenedores. Não necessariamente dentro de um Ninebox ele pode ser um destaque, mas não necessariamente está pronto para ser promovido. Tá. Mas aí, voltando a essa lógica, quando a gente olha dentro desse processo de carreira que tem muitas coisas relacionadas à remuneração, a gente começa então a jogar um jogo com as pessoas de mostrar para elas que carreira é linha e estudo, aprendizado é ponto. E aí você olha a sua carreira e coloca aí, faça um desafio para todo mundo que está nos assistindo. Faz uma linha X, faz uma matriz, né? Eixo X, você vai colocar remuneração. Então, começa lá R$1.000, R$2.000, e aí vai de acordo com o seu range aí. E no eixo Y, você faz tempo e coloca aí 10 anos. E aí faz uma regressão aí 10 anos atrás. Coloca um pontinho aonde você estava. Né? Eu estava 10 anos atrás ganhando R$1.000 fazendo estágio. Beleza, coloca lá R$1.000. E aí agora começa a marcar, abre seu LinkedIn, pega seus certificados, começa a marcar nessa linha do tempo os pontos onde você estudou, o que você estudou e aonde você trabalhou e o que você exercitou de aprendizado ao trabalhar. Ou seja, o resultado do seu trabalho foi aprender também. Aprendi uma coisa nova. Tal. E aí depois vai ligando esses pontos. E aí isso você chama de carreira. Porque quando você olha para trás que você vê que tudo fez sentido. E se nós pudéssemos olhar para os nossos liderados e como treinadores, como líderes, que tem uma função básica de dar suporte e direção para as pessoas, a gente direcionasse os próximos 10 anos dessa pessoa. Independente dela estar aqui ou não. Sim. Eu vou pegar esse mapa e eu vou fazer com você. Quanto que você ganhou hoje? 2.000? Então tá bom. Nos próximos 10 anos, vamos ver o que você precisa fazer, estudar para você estar lá. Ah, mas se a pessoa não souber, mas ela tem que ter pelo menos o guide da ambição, do aprendizado, porque a ambição da remuneração vai ser como recompensa. Não é como premissa, não é necessariamente como a força principal, até porque quando dá errado, porque você busca atalho. Você vê o tanto de moleque aí de 16, 17 anos, não, tráfego pago, forma de lançamento, vou vender NFT, PLR, né? Vida fácil, né? Escolha difícil, vida fácil. Escolha fácil, vida difícil. Então, eu acho que essa galera vai se frustrar. Tá vindo uma geração que realmente vai ter esses desafios de botar a bunda na cadeira, trabalhar, ralar, para ver o esforço do suor do seu trabalho sendo de alguma forma recompensado, seja status, seja trabalhando num ambiente que não é tóxico, seja trabalhando com o que você gosta, seja trabalhando e sendo bem pago, seja empreendendo, seja fazendo o que você quer fazer. Mas eu acho que tem muito dessa questão de líderes. Vocês não estão aí por um cargo, vocês estão aí por uma atitude. Então o Rancharan traz que se você não é líder de si mesmo, você nunca vai ser líder nos outros steps. Então ser líder de si mesmo é entender sua função. Que é o primeiro nível de liderança, liderar você mesmo. Exato, sim. Autoconhecimento. Eu sou bom, eu sou ruim nisso, eu quero isso, mas eu sei que eu não estou pronto. Eu tenho essa missão, mas eu vou transformar ela primeiro em esforço e trabalho para depois ter isso como recompensa. Segundo nível é ser líder de um tema. Então ninguém precisa que você chegue com um crachazinho de líder, coordenador, supervisor para você ser líder de um tema. Lá na Gama tem um líder de Airtable. É uma ferramenta de automação de processos que a pessoa virou mas tão apaixonada, sabe tanto fazer, que daqui a pouco ele começa a ser chamado por uma área, depois outra área, depois outra empresa, depois vira benchmark, depois faz para a empresa inteira. Você acha que essa pessoa não entra num holofote diferente? Você acha que a empresa não passa a ter essa pessoa como uma pessoa necessária, como uma pessoa de alto impacto de perda? Passa. Então você tem que ser líder de um tema, seja qual for, seja compliance, seja, sei lá, OTT, seja live commerce. Vou estudar.
Vira líder de um tema. E aí você vai virar referência para as outras pessoas, os seus líderes ou seus pares vão começar a te reconhecer a tal ponto que você vai ser líder de pessoas, que é o terceiro nível. Eu agora vou passar essa minha fome de aprendizado, é o jeito e o chassi, e não necessariamente só o tema que você aprendeu, para outras pessoas serem o mesmo, porque agora o seu papel é direcionar as pessoas em cima de um resultado, em busca de um resultado, dando suporte e direção para elas ao longo do processo. E isso muda o jogo, porque depois você vai para liderar BUs, liderar empresas, liderar grupos, mas tudo começa no lidera a si mesmo, lidera um tema, depois lidera pessoas. São os níveis de liderança aí do Rancharam. Muito, muito legal, Gui. A gente está com um projeto novo aqui no Over the Cast, que é o Cortes de Ouro. A gente separa vários trechos e este específico que tenha uma dica muito clara para a nossa audiência em relação ao tema que a gente está abordando. E o tema de hoje é cultura de aprendizagem. Eu acho que a gente já falou várias coisas ao longo desses minutos aqui que estamos, que tô aprendendo demais. Espero que quem esteja nos assistindo, nos ouvindo também esteja curtindo bastante, esteja aprendendo dentro desses minutos que está consumindo esse conteúdo. Mas eu queria que, de maneira muito específica, você trouxesse uma dica, um insight sobre como gatilhar, como dar o passo do 0 para o 1 em relação à construção dessa cultura de aprendizagem, que, ao meu ver, é muito baseada na própria cultura da empresa. A empresa precisa ter muito disso, mas queria ouvir um pouquinho de você. Como dar o primeiro passo em busca dessa visão que a gente já está discutindo todos esses minutos aqui? Líderes, parem de obrigar os seus colaboradores a aprenderem coisas que eles não querem e não precisam. Colaboradores, parem de terceirizar o processo de protagonismo da sua carreira para um plano de carreira ou para a sua empresa. Perfeito. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. É bem isso mesmo. Eu acredito demais nessa filosofia. Enfim, acho que a gente tem culturas organizacionais bastante parecidas na NetShowme e na Gama. Me orgulho bastante das histórias de crescimento aí das duas empresas. Das nossas trocas. Cara, queria te agradecer demais aí por você estar aqui, por você estar dividindo. Cara, fico muito orgulhoso aí de ver o caminho que a Gama seguiu, as oportunidades que ela soube aproveitar. Vocês cresceram demais, vocês transformaram demais o business. Acho que as duas empresas também são exemplos de resiliência, de persistência e de adaptabilidade, irmão. De verdade, eu acho que o que define Você Gama começou Academy... azul, tá rosa agora. Exato, rosa. A Gama começou verde, a Anima agora é meio roxa, meio azul. Exato, cara. Acho que a adaptabilidade traduz bem as duas companhias. Acho que isso tem tudo a ver também sobre cultura de aprendizagem. Espero que as pessoas tenham curtido aí. Esse insight aqui do que a gente conversou tenha te ajudado. Se deixasse, a gente ficava aqui até amanhã. Pô, então. Que isso, demais. Se tenha te ajudado a aplicar no dia seguinte e que possa transformar a sua realidade, possa ter te gerado um clique aí para você ser uma pessoa melhor, para você aprender, para você, como líder, transformar a vida das pessoas aí. Valeu demais. Obrigado do papo. Muito obrigado. Muito bom. Quem quiser, segue aí Gama Academy, Anima Educação. Tô postando mais conteúdo agora no Instagram do que no LinkedIn, virou meio Facebook, né? Então eu tô mais devagar lá, mas @Gui Junqueira, me segue lá. Tamo junto, Over the Cast. Isso aí, mais um episódio aqui do Over the Cast. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aprendido alguma coisa. A gente faz com muito carinho esse projeto. A NetShowme já organiza isso há mais de 2 anos. Todos esses conteúdos aqui estão sendo distribuídos através de podcast no Spotify, em vídeo, tanto dentro do YouTube, quanto também dentro da nossa plataforma de OTT da NetShowme, que chama Flow. Espero que vocês curtam, que vocês assistam esse conteúdo, escutem esse conteúdo e também os outros que já foram produzidos e estão listados aí em cima. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Até o próximo.